Olá, queridos amigos, estamos chegando com mais um tempo em sua casa. Queremos agradecer muito pela sua presença, porque você está conosco em mais esse programa. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar para que outras pessoas também possam receber a mensagem da Palavra de Deus. Eu sou Maurício de Souza, sou missionário, trabalho também há mais de 28 anos na área de saúde. E hoje nós vamos trazer um tema importante para a nossa edificação. O chamado. Olha só, quantos de nós se sentimos chamados por Deus? Na verdade, Jesus veio chamar todas as pessoas para a salvação. Nós já estamos predestinados para a salvação, não para a ira, não para a destruição. O ser humano se perderá, muitas pessoas se perderão, porque não aceitaram o plano maravilhoso da redenção. O sacrifício que Deus fez, o sacrifício que todo o céu está empenhado para resgatar o homem, muitas vezes é feito pouco caso por muitos de nós. Passamos uma única vez nessa terra e muitas vezes nos tornamos indiferentes. Não damos importância para o maior dom que Deus derramou sobre o ser humano, a salvação. Mas o céu todo está interessado na nossa salvação, no nosso bem-estar, na nossa eternidade. O texto da Palavra de Deus de Marcos, capítulo 2, verso 17, nos diz assim, ó: Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Não é maravilhoso o plano da redenção? Jesus poderia ter vindo a esse mundo, resgatar somente as pessoas boas. Olha, eu vou fazer uma escolha aqui, vou separar. Esse é bonzinho, esse é mau, então eu vou levar os bons para os céus e vou deixar os ruins aqui. Eles que se virem. Não é assim. Olha só, o texto diz assim, olha, eu não vim chamar o justo ao arrependimento, mas os maus, os pecadores. E o apóstolo Paulo, ele falou assim, eu sou o principal. E nós também podemos nos colocar nessa situação, nessa posição. Se nós realmente nos colocarmos numa situação como pecadores, vamos reconhecer que precisamos de um Salvador. E a boa notícia é que Jesus está de braços abertos para nos receber. Ele está hoje assentado no seu trono ao lado do Pai, intercedendo por todos nós. Tem um pensamento que diz que não existe uma oração, uma lágrima que Jesus não note. Tudo aquilo que o ser humano sofre, tudo aquilo que nós passamos, as dificuldades, os revés da vida, é notada pelo nosso Salvador. Mas a promessa de um futuro é que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem clamor, porque todas as coisas serão passadas. E aquele que está sentado sobre o trono diz, eis que faço nova todas as coisas. Nós precisamos vencer como Cristo venceu. Esse é o plano de Deus para mim, é o plano de Deus para você. Como eu disse no começo, passamos uma única vez por esse mundo, mas que essa única vez possa ser a nossa vitória. Que essa única vez que passamos por esse planeta possa ser realmente a nossa história marcada pela nossa salvação. Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 36. Então Jesus se deparou uma ocasião com uma grande multidão de pessoas. Mas ele olhou para aquelas pessoas e viu assim, olha, essas pessoas não têm pastor. Elas estão andando no deserto, sem rumo, sem algo definido para as suas vidas. Mas Jesus se apresentou como o Salvador. E realmente Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que nos consola. Ele é aquele que nos dá vida eterna. A única coisa que cabe ao pecador fazer é reconhecer que precisamos de um Salvador realmente. E precisamos ir ter com Jesus, como Nicodemos foi naquela noite. E realmente Nicodemos teve um encontro real com Cristo e mudou a sua vida.
Assim como o encontro de Paulo com Cristo também, quando estava indo para perseguir os cristãos, mudou a história de Paulo, mudou a história de Maria Madalena, uma mulher que estava para ser apedrejada e morta. Jesus mudou a história de Zaqueu. Zaqueu estava em cima de uma árvore e Jesus olhou para Zaqueu: Zaqueu, desça daí, hoje convém eu ir posar em sua casa. E Zaqueu agora confessa os seus pecados, era um cobrador de impostos, era um ladrão, mas ele diz: olha, aquelas pessoas que eu roubei, aquelas pessoas que eu defraudei, eu vou devolver, ainda 4 vezes mais. Jesus disse assim: olha, hoje chegou salvação nessa casa, porque esse também é um filho de Abraão. E nós? Será que nós somos superiores a Zaqueu em algum aspecto? Talvez não, talvez somos piores. Talvez nós roubamos o sentimento das pessoas. O marido muitas vezes rouba o sentimento da esposa, a esposa do marido, dos filhos, dos amigos. Muitas vezes somos egoístas em nosso proceder. Mas Jesus quer dizer para você, dizer para mim assim: olha, hoje chegou salvação nessa casa. Jesus realmente deseja entrar na sua casa, dentro do seu lar, mudar a sua história, mudar a sua vida, a vida da sua família. E Ele deseja também entrar dentro do seu coração e mudar a sua vida. Para que você tenha uma segurança aqui, que quando Cristo voltar nas nuvens, que esse deve ser um tema central da nossa vida hoje, devido aos acontecimentos que estamos vendo, as situações que estamos presenciando nas nações, em nosso mundo, sabemos que Jesus está realmente voltando e precisamos nos preparar. E logo, quando Jesus voltar, nós possamos olhar para o céu e dizer: esse é o nosso Deus a quem nos aguardávamos. Essas palavras devem brotar dos nossos lábios por ocasião do retorno de Cristo a esse mundo. O bom pastor, um pensamento diz assim: o bom pastor Jesus Cristo encontra a ovelha desgarrada e a toma em seus braços de amor e a leva de volta para o aprisco. É isso que Jesus faz com cada um de nós. Filho pródigo saiu da casa do seu pai e foi para o mundo. Gastou todo o seu dinheiro com as meretrizes, com os divertimentos. E quando estava no lamaçal, desejando comer a comida dos porcos, ele se lembra da casa do pai. Ah, na casa do meu pai, os jornaleiros são tratados melhor do que eu. Vou ter com meu pai novamente. E o filho pródigo sai de onde estava, maltrapilho, rasgado, sujo, com fome, abatido pelo peso da culpa do pecado, e toma o caminho de volta para a casa do seu pai. E ele disse assim: ó, quando eu chegar lá, vou dizer para o meu pai, pai, pequei contra ti e contra o céu, não sou digno de ser chamado seu filho. Me trata-me como um dos seus jornaleiros. E quando o pai olha, avista o filho que vinha de longe, o pai se alegrou muito. E agora tira a sua capa, coloca sobre o filho, tira o anel do seu dedo com um sinal de aceitação, coloca no dedo do filho e dá uma grande festa. Por isso que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Realmente, Deus se alegra muito quando os seus filhos se voltam para Ele com o coração arrependido, cheio de temor. O filho pródigo realmente foi aceito. E o filho pródigo representa todas as pessoas que estão no pecado, que desejam voltar para o seio, para os braços do seu pai. E Jesus está pronto para nos receber, para nos recepcionar no lar celestial. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas que não têm pastor. Isaías capítulo 53, verso 3. Todos nós andávamos dessa maneira. O mundo realmente está cativo a Satanás. Jesus falou que o mundo está entregue nas mãos do maligno. E somente aqueles que se entregam a Jesus que pode se desprender do laço ou dos laços que o inimigo coloca nas nossas vidas.
O pecado realmente ele é atraente. O inimigo ele pinta o pecado com as cores mais fortes, mais vivas, para que o pecador sejam atraídos. E milhões de pessoas têm sido atraídas para os teatros, corrida de cavalos, futebol e tantos outros divertimentos, as bebidas, os vícios, os crimes, de todas as espécies. Mas Deus está olhando. Salmo 101, 6 e 7. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que esteja comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Mas o que usar de engano não ficará firme diante dos meus olhos. Então, mesmo em face da dificuldade, os problemas que enfrentamos, o mundo indo de mal a pior, Deus, lá do seu santuário, está olhando para encontrar os fiéis da terra, para que ande com Ele. O que anda no caminho reto, esse me servirá. É o convite de Deus para que possamos servir a Ele. A vida, como já foi falado, ela passa muito rápido. As pessoas vivem nesse mundo 70, 80, 100 anos, no máximo. Mas as crianças também morrem. Os jovens também morrem. E nós não sabemos quanto tempo temos nesse mundo ainda. Talvez alguns anos, alguns meses, alguns dias, não sabemos. E depois, qual será o nosso futuro? Quando Cristo voltar nas nuvens, como estarei diante de Deus? Quando aquela voz que vai ressoar pelos 4 cantos da terra, norte, sul, leste, oeste. Despertai, despertai, vós que dormi no pó, e ressurgi. Se nós estivermos no pó, vamos ouvir a voz ou não? Se estivermos vivos, nós seremos arrebatados com Cristo para as nuvens dos céus ou não? A escolha que fizermos hoje vai determinar, vai decidir o nosso futuro, o nosso destino eterno. Então não dá para dormir como as virgens loucas. As 10 virgens dormiram, todas estavam dormindo. Mas à meia-noite veio o brado, eis o esposo. Todas acordaram. Mas somente 50% delas, 5 virgens, estava com o azeite nas suas lâmpadas. E isso representa o Espírito Santo, numa fase difícil da vida. Elas puderam, então, encontrar com o esposo. As demais disseram, olha, dá-nos um pouco do seu azeite. As virgens nessas disseram, dá um pouco do seu azeite para a gente. Nós não podemos dar, porque se dermos, vai faltar para a gente também. Vai, tenta comprar nos mercadores, quem sabe vocês consigam encontrar. Mas era meia-noite, tudo estava fechado. E simbolizando o fechamento da porta da graça. As pessoas baterão agora, procurarão a palavra de Deus, Amós 8:9, e não acharão mais, porque fechou-se a porta para sempre, a porta da graça, a porta da misericórdia. Por isso que a palavra de Deus diz assim, hoje se ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações. Nós não podemos perder a oportunidade, não podemos perder o tempo, porque poderá ser tarde demais para cada um de nós. Romanos capítulo 3, 23 diz assim, todos pecaram e precisam da glória de Deus. Nós precisamos realmente da glória de Deus nas nossas vidas. Pelo contrário, nós seremos fracassados. Nós não conseguiremos vencer. Não poderemos vencer por nós mesmos. É impossível o homem vencer sozinho. Estou pecando muito, diz um pensamento. E agora, o que fazer? Às vezes nós estamos presos, como diz Provérbios 5, 29. Estamos presos, diz que o inimigo nos prende como cordas. O pecado nos prende como cordas. E agora nós não conseguimos nos soltar. Mas através de Cristo nós podemos ser libertos. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. Se alguém pecar, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo o justo. Essa é uma possibilidade que todo mundo tem de pecar. Mas o apóstolo diz assim, se alguém pecar, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo o justo. Então nós não estamos sozinhos. Não fomos deixados a morrer, a perecer sozinhos no lamaçal do pecado. Não. Nós temos o melhor advogado.
um advogado justo diante do Pai, que olha para nós com carinho, com compaixão e misericórdia. Ainda no livro de Evangelho de João, capítulo 1, verso 7. Não precisamos nos desesperar. Cristo é a solução para cada caso. A conta a ser paga pode ser enorme, mas o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Somos libertos realmente, somos lavados pelo sangue do Cordeiro. O que precisamos, então, é reconhecer que somos pecadores. E como Zaqueu disse assim, olha, Senhor, se eu fiz alguma coisa errada, eu devolvo tudo o que roubei. Nós precisamos fazer um concerto de paz com Cristo para a nossa salvação eterna e a salvação da nossa família. Que Cristo, na sua infinita misericórdia, nos abençoe. Amém. Nesse momento eu quero orar por você. Vamos orar juntos para que Deus possa nos ajudar a vencer as barreiras, os problemas desse mundo e estarmos um dia na presença do nosso Deus. Vamos orar. Querido Deus de amor, te agradecemos imensamente pela oportunidade que é concedida a nós de podermos falar um pouquinho mais da sua palavra. Nos abençoe nesse mundo tão difícil que enfrentamos aqui no decorrer da vida. Estamos jornadeando realmente no deserto da vida e precisamos da sua graça, da sua presença conosco. Sem ti nós não podemos fazer nada, mas com a sua presença nas nossas vidas tudo se torna mais fácil e poderemos então vencer o pecado que é tão terrível nas nossas vidas e um dia sairmos aqui vitoriosos para viver também na sua presença. Nos dê a sua graça, o seu perdão, o seu amor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos pela presença que esteve aqui nesse canal, no canal Vida Plena. Queremos agradecer muito o carinho da sua presença, por estar conosco sempre, assistindo aí os vídeos. E não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e compartilhar com os seus amigos. Muito obrigado pelo seu carinho e a sua atenção. Numa próxima oportunidade estaremos de volta com mais um programa. Muito obrigado, fique com Deus e até lá.